Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenadora. Cumprimentá-la a si, cumprimentar a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, atualmente também os senhores e senhores deputados aqui presentes. A matéria que nos trazem aqui é relevante e gostaríamos de abordá-la nas suas diferentes dimensões. A primeira dimensão que aqui foi mencionada, que é precisamente este casamento obrigatório que deve existir entre a parte social e a parte da saúde. Nesse aspecto, aqui uma diferenciação, que é aquela que é relativa à rede mais tradicional de apoio das IPSS, que se centra mais no apoio à terceira idade, e onde, de resto, bem sabemos que a taxa de cobertura a nível nacional para aquilo que são as necessidades ronda cerca de 12%. E, portanto, sabemos que ela própria é muito tenue e está muito aquém, não só da realidade atual, como também está muito aquém daquilo que é a realidade futura, porque o nosso inverno demográfico leva a que, de facto, as necessidades de sobrecarga aumentem. Nesse sentido, a primeira questão era sobre o tipo de respostas que podem ser colocadas, porque o PST tem tido essa preocupação e, de resto, até colocou várias iniciativas no Parlamento, para precisamente evitar que as respostas sejam dadas, em primeiro lugar, por via já de uma institucionalização e, portanto, evitá-lo ao máximo, ou seja, um tipo de medidas preventivas, quer através, por exemplo, e aqui ainda estamos a falar só na terceira idade, como sabem, diabetes é uma doença que tem uma evolução ao longo do tempo, e, portanto, naturalmente, que estamos a falar aqui da terceira idade, é relevante desse ponto de vista em função do nível de cuidados. E, portanto, em primeiro lugar, o tipo de medidas preventivas, quer através do envelhecimento ativo que possam ser incorporadas, quer através dos cuidados de saúde que possam ser prestados em casa, no domicílio, para que precisamente possamos ter essa noção, porque de facto, quer se queira, quer não, não há um caminho que permita que, evidentemente, sejam criadas infraestruturas físicas que levem a que o atual sistema, da forma como está, consiga alguma vez suportar face àquilo que é a nossa evolução do ponto de vista demográfico. Segunda questão, que está relacionado não apenas com as pessoas que estão na terceira idade. E aí, desse ponto de vista, era tentarmos perceber qual a utilização da rede que existe ou que pode ou não existir do ponto de vista das IPSS para prestar esse mesmo apoio. Porque é uma das questões que está aqui colocada, que considera nevrálgica e que, de facto, faz sentido aproveitar esta rede na medida em que ela possa ser aproveitada e que a própria Associação também já atualmente faz esse trabalho, para que possa ser prestados os cuidados que naturalmente são necessários para os diabéticos. Por último, ainda relativamente a esta questão da componente social com a componente da saúde. No que diz respeito àquilo que são os cuidados que são prestados, consideram que é necessário daqueles que neste momento estão institucionalizados, ou seja, em que existem, de facto, a necessidade de haver esta institucionalização, e voltando aqui à questão da terceira idade, consideram que existe a necessidade de haver uma vertente de apoio dentro daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, ou deve haver uma especialização para os diabetes, porque são duas componentes bastante diferentes. Portanto, nós bem sabemos que atualmente, num lar, por exemplo, a preocupação ao componente de saúde, em muitos casos, é maior ou menor e é quase que, face àquilo que ela e os requisitos são poucos e parcos face às necessidades já existentes que existem. E, portanto, nós no PSD consideramos que deve haver um nível de saúde e de componente maior, e outra coisa é que dentro do nível de saúde que existe e que deve aumentar e que é prestada em cada um dos lares, se deve ou não existir de facto aqui uma componente de especialização face aos diabetes. Que, como bem sabem, aí já estamos a falar de um tipo de diferenciação bastante diferente. E de resto, estas questões que queríamos colocar, como referi no início, estão de acordo com aquilo que consideramos que seja um anseio do país, do ponto de vista daquilo que é a mudança e o paradigma na forma como a área social se relaciona com os cidadãos e como presta esses cuidados. E, portanto, é evidente que não é o facto de existirem dois ministérios separados que deve levar a que esses cuidados não possam ser consolidados e combinados num serviço único, como se vê de resto pela rede de cuidados continuados.
funciona com o trabalho de 2 ministérios e não é por causa disso que a sua componente não funciona e não é por causa disso, inclusive, que não se encontrou metodologias de financiamento e trabalho comum até com as próprias IPSS. E o que o PSD considera é que o exemplo que se encontra, por exemplo, na rede de cuidados continuados é um tipo de modelo de funcionamento que, independentemente daquilo que sejam as opções políticas de existirem 2 ministérios separados ou tudo no mesmo ministério, que possa ser reproduzido do ponto de vista dos cuidados a serem prestados aos cidadãos. E de resto, até sublinhando uma matéria, para terminar, Sra. Deputada Coordenadora, uma matéria que muitas vezes é associada e é falada no respeito ao financiamento, em que na rede de cuidados continuados o financiamento entre ministérios é uma relação mais simples, é uma relação que não se coloca com a pressão que existe em várias outras áreas. E, portanto, nesse mesmo ponto de vista, agradecemos aqui as preocupações que nos trouxeram e que vão de encontro precisamente àquilo que também são as nossas prioridades.